TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos os irmãos, todos os nossos telespectadores, simpatizantes que estão sempre conosco na TV Menorá, acompanhando todos os programas do Janela do Céu. E nós agradecemos a todos pela audiência, por todos que têm acompanhado e têm se empenhado em trazer também, através desse programa, um meio de evangelismo, anunciando as pessoas para que assistam. E isso é muito bem-vindo, porque sabemos que Deus, Ele quer que todos nós sejamos edificados. E quanto mais nós anunciarmos, a TV Menorá, os sites, as rádios, tudo que o Senhor trouxe hoje, mais e mais, muitas pessoas terão acesso à palavra do Senhor. E hoje, então, nós estamos, irmãos, aqui no Encontro de Santa Maria, fazendo essa entrevista. Hoje, o nosso convidado é o irmão Décio Rocha, de Caçapava do Sul, que vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência pessoal com Cristo, porque já está há 15 anos no Senhor, então tem muitas coisas a compartilhar conosco. Tudo bem, irmão? Amém, tudo bem. Boa noite a todos os telespectadores desse programa, que é uma bênção que Deus nos traz. Eu glorifico o nome do Senhor pela minha vida, pela vida dos irmãos, por nós termos essa oportunidade de poder compartilhar com os irmãos a respeito daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, porque foi através de testemunhos de pessoas que hoje eu estou na vida da igreja. Eu creio que Deus tem um propósito para a vida de todo ser humano, e glorificado seja o nome do Senhor que conseguiu me convencer um dia a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu sou de uma família tradicional católica, em que fui criado indo na igreja católica juntamente com a minha mãe, com as minhas irmãs, e eu sempre tive no meu coração um desejo de ter uma aproximação maior com o Senhor, de ter um entendimento, porque eu via naquilo lá que eu tinha que receber algo mais do que eu fazia lá. Hoje eu tenho uma convicção, que aquilo é uma religião. Às vezes eu vejo assim as pessoas dizendo, que nem meu pai dizia assim, que ele era católico, mas que ele não era praticante. As pessoas assim, eu não sou praticante, porque nós entendíamos que o praticante é ir lá. E hoje a gente sabe que o praticante é o que vive a palavra de Deus, Então eu sentia esse vazio que era ser realmente praticante da palavra de Deus. E Deus, pela sua onisciência, pela sua vontade, Deus permitiu que eu tivesse uma depressão. Eu comecei a trabalhar, fiz um curso técnico agrícola, e eu não sabia, até então, por que Deus me colocou nessa profissão, porque é uma profissão que para mim não dizia nada, porque meus pais não eram comerciantes, Eu não tinha nada a ver com agricultura. E fui parar num colégio agrícola, E foi aonde eu fiquei, num semi-internato, e me formei. E fui, a partir daí, sendo colocado em empresas no interior. Então eu viajava muito. Hoje eu sei por que eu viajava muito, por que eu fui para lá, Que Deus tinha um plano para me ser um missionário, Então eu comecei a andar, e nessas andanças, no ano de 85, 86, eu tive uma depressão muito forte. Eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava em Cachoeira do Sul, e fiquei em casa. Eu fiquei em casa 7 anos, onde eu não dirigia mais, onde eu
não ia para a rua, onde eu não podia trabalhar. Eu estava só em casa. Eu não ia a lugares onde tivesse pessoas, agrupamento de pessoas, reuniões. Eu só ia num lugar se eu soubesse que lá tinha um médico. Bom, tem uma reunião, né? Eu fazia parte de partido político. Eu ia na reunião se tivesse um médico naquele lugar. Senão eu não ia, né? Porque eu tinha um medo que eu ia me sentir mal, que eu ia morrer, que não podia estar lá. Eu não podia andar de ônibus porque eu me sentia mal dentro do ônibus. Eu não podia andar de carro porque eu achava que ia bater o carro. E foi 7 anos que eu tive esse problema na minha vida. E então, no meu trabalho, né, como técnico agrícola, eu tinha que viajar. Eu entrava em determinados lugares no interior, né, e eu via assim, as casas eram poucas, né, eram distantes uma da outra. E eu tinha que sair para visitar os produtores, né. Eu disse, mas meu Deus, eu vou me sentir mal aqui, e quem vai me ajudar? Muitas vezes eu voltava, ia para casa, ia para a cama, ia para o médico. Então, eu tenho um médico em Cachoeira, né? Que desde o tempo que eu fui morar em Cachoeira, em 84, que ele sempre foi o meu médico. Então, eu saía de casa, eu morava a 70 quilômetros de Cachoeira. E eu ia no médico e chegava lá, bom, eu saía mal, né? Eu tinha que baixar os vidros do carro, né? E uma pessoa dirigindo, me levando, e eu mal, não sabia se ia conseguir chegar. Daí eu chegava diante do médico, eu estava curado. Aí ele me perguntava, qual é o medicamento que tu quer hoje? Ele já estava acostumado comigo. Qual é que tu quer? Eu disse, eu quero esse, quero aquele. E saía dali e dizia, vamos agora tomar um sorvete lá, depois vamos para casa. E assim eu ficava. Então eu tinha que estar sempre perto de um médico. E me convidavam para mim ir numa igreja. Eu dizia, não vou, eu tenho a minha igreja, né? Não, mas tu tem que conhecer Jesus. Mas eu tenho Jesus. Eu disse, eu já conheço Jesus, né? E assim, eu não quero ser crente, né? Eu via as pessoas com Bíblia, né? Eu via as pessoas indo para as igrejas. Eu disse, mas meu Deus, essa gente são umas pessoas que sofrem muito, né? Para andar com uma Bíblia embaixo do braço, não pode isso, não pode aquilo. E eu não queria isso para mim. Então, mas eu relutei muito, mas muitos convites, né? Porque Deus tinha um plano para minha vida, muitos convites eu recebi. Né? Então, um determinado dia, né? Foi em 97, novembro de 97, eu fui pela primeira vez lá em Cachoeira, né? Na reunião, era lá no clube, no Náutico. E as pessoas que foram comigo ficaram, e eu não esperei iniciar a reunião, o culto. Eu simplesmente fui ficando uma ansiedade. Eu olhei lá na frente, tava os instrumentos, violão e saxofone, né, teclado. Eu disse, meu Deus, mas isso aqui, diga, esses pastores, que vêm para cá gritar, eu vou embora. E eu fui para casa. Deixei as pessoas que me levaram e fui embora, né? Mal para casa, mal sozinho, né? E não assisti a reunião. Passou, isso foi mais ou menos novembro de 97, dia 9 de março de 98, eu senti no coração, fiquei sabendo que ia ter uma ministração, né? Onde Deus ia falar por que Cachoeira estava no marasmo. E me despertou. Eu vou lá hoje. E eu fui. E quando eu cheguei, né, na entrada, foi lá nos contabilistas. E eu tinha umas mesas assim atrás, encostadas na parede, né? Eu disse, eu não vou sentar naquelas cadeiras, eu vou ficar aqui. Mal entrei na porta e eu fiquei sentado em cima de uma mesa. E naquele dia, né, tinha uma mulher, né, que deu vários testemunhos. Ela era uma jornalista e aquela mulher começou a falar que Jesus tinha curado ela disso, tinha libertado daquilo, e aquilo começou a me interessar, né? Eu disse, mas se Deus fez para ela, vai me curar. Disse, Deus vai fazer uma obra em mim.
né? E fui me animando. Quando terminou aquela reunião, né? Daí o pastor chamou aqueles que quisessem ir à frente, né? Os que estavam lá pela primeira vez. E eu fui. Daí, né, fiz a oração do novo nascimento, né? E oraram por mim. E naquele dia eu fui curado. Glória, para honra e glória do nome do Senhor, né? Eu saí dali um outro homem. A partir daquele momento, né? Eu saí de dentro daquele lugar, daquele local, completamente renovado, uma outra criatura, uma nova criatura, né? E aí eu comecei a buscar o Senhor, porque aonde eu ia antes, no espiritismo, na batucaria, né, onde tudo que me mandavam, porque hoje a gente sabe, né, que tem uma palavra que diz, né, que um cego guiando outro cego vão cair os dois no barranco. Então você procura falar para pessoas que não têm entendimento. Não, vai lá, que tem determinada pessoa faz um trabalho. Tudo que me mandavam eu fazia. Porque tu quer te curar. Tu não quer ficar com aquele mal, né? E eu, a partir daquele momento ali, me despertou no meu coração um desejo ardente de buscar Jesus. E eu comecei a ir todas as ministrações. Eu me lembro que a escolinha naquele tempo, né, eram 2 irmãs que lideravam e tinham pouquíssimas crianças. E o meu filho, ele era pequeno, mais novo, e era aos sábados à tarde, a reunião da escolinha com as crianças, que eles ensaiavam, eram ministrados. E eu pegava meu filho, colocava no alto, e os amiguinhos dele, eu buscava nas casas e levava. Às vezes eu levava o alto cheio, uns 5, 6, 7, e o total dava 10. E eu disse, meu Deus, mas eu tinha que estar com essas crianças, porque eu preciso aprender, porque eu nasci. Eu nem tinha entendimento de que tinha nascido espiritualmente, assim, mas eu tenho que aprender com eles, porque eu não sei nada. Né? Esses aí que agora vão aprender desde o início. Né? Imagina, tu não pode ir para uma faculdade sem passar pelos estudos anteriores, né? Tu tem que aprender a ler, aprender a escrever. E eu disse assim, mas eu agora, né, com essa idade, eu tinha que estar na aula das crianças. Então, todas as ministrações, irmãos, todas as escolas, né, toda a programação da igreja, eu acompanhava. Porque eu queria aprender de Deus agora. Eu digo, agora eu quero isso aí. Mas assim, nos primeiros dias eu disse assim, me veio na minha cabeça, eu acho que eu estou pecando, que eu não estou... Eu sou católico, como é que eu vou vir aqui, né, ficar vindo aqui? E eu era dizimista de carnê na igreja católica. Eu vou lá na igreja falar com o padre. Daí eu participava da igreja de São José em Cachoeira, né? E eu cheguei lá e falei com o padre. Eu digo, padre, assim, eu estou indo num lugar, né? Onde tem a palavra de Deus, tem testemunhos. E aquele padre, ele era muito contra. Na época, né? Que nós íamos também na Donep, eu nasci na Donep, né? E participava do culto também da igreja no domingo. Na Donep era na quinta-feira. E o padre disse assim para mim, o erro da igreja católica foi ter abandonado a Bíblia. Tu continua indo lá, porque lá tem muita coisa boa. Puxa, quando aquele padre disse assim para mim, eu disse, bom, aqui que eu não venho mais. Eu vou ficar lá é o bom. Né? Ver como Deus usou aquele homem para falar comigo, né? E eu passei então a frequentar a igreja, né? A Donep, eu não perdia nada. Isso foi a partir de dia 9 de março, que foi o dia que eu nasci. Então eu estava desempregado. E eu tinha com a cooperativa de Caçapava, feito uma entrevista uma vez, durante esse meu período de depressão. Eles me procuraram, eles eram meus concorrentes na época, né? Para mim assumir uma gerência. Eu saí de Cachoeira, mal cheguei em Caçapava do Sul, porque eu estava com depressão. Nem não dirigia, mas fui... Não sei como é que cheguei. E lá, conversando com eles, nós acertamos um salário que eu iria. Mas eles teriam que demitir uma pessoa, que era o gerente anterior. E eles estavam financeiramente com muita dificuldade e não podiam. Então eles me disseram assim, temos acertado. Agora nós vamos demitir o fulano. Mas eles não tinham dinheiro. E passaram-se 3 anos. Até que eu aceitasse Jesus, fosse curado. E aí, em março eu aceitei Jesus. Dia 1º de outubro
do mesmo ano, de 98, eu fui chamado. Daí eu fui lá acertar. Com Jesus curado, né? Liberto dessa depressão. E o que eles tinham acertado comigo, eles me disseram assim: nós não temos mais condições de pagar aquele salário que nós tínhamos acertado. Era na época assim, em torno de 12 salários mínimos. Daí eles disseram assim: nós podemos te pagar tipo 3 salários, 3,5. E eu falei assim: pá, mas eu fiz os cálculos, né? Eu preciso de tanto para alimentação e tal, e eu preciso para ir à cachoeira 2 a 3 vezes por semana. Quanto eu vou gastar de gasolina? Dá na tampa. Topo. E eles ficaram assim, né? Pá, de 12 salários para aceitar 13 e pouco? Eu disse assim: depois o senhor vai me honrar. Eu disse para eles. Irmã, e foi Deus que falou. Porque a partir daquele momento, né? Aquela cooperativa começou a crescer. E eu, irmã, abri grupo familiar. Nós abrimos grupo familiar em toda a região de Duraznal e Caçapava. Abrimos a igreja em Bagé. E para honra e glória do nome do Senhor, né? Deus tem nos segurado, nos prendido, né? Nos deixado em pé, como hoje o irmão falou, né? Faz 15 anos que eu estou na igreja porque o Senhor me segurou. Eu, o Senhor. Amém? Amém. E é verdade, é o Senhor que nos segura, é o Senhor que nos sustenta, né? De todo esse período. Quando o irmão compartilhou hoje, né? Nós estamos aqui no evento do encontro, eu fiz também os meus cálculos, né? Eu lembrei, não, faz 11 anos, né, que eu ouço essa palavra e comecei a lembrar e agradecer a Deus, porque é Deus mesmo, né, que nos sustenta, é Deus que nos mantém. E enquanto o irmão compartilhava aqui, eu lembrei que agora o irmão tem o médico por dentro, né? Precisava sempre estar junto do médico, mas agora o médico está dentro. Então essa é a cura, né, que Deus faz no nosso coração. Porque Cristo, Ele é a única provisão, né? Cristo, Ele está dentro de nós, quando nós aceitamos Ele. Ele passa ali a nos prover, nos dá toda a segurança, né? Guardar nossa mente de todos esses assédios das trevas que vêm começar a colocar medo, minar a nossa mente. E Cristo Jesus, realmente, Ele é a solução. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.